Ter conhecimento não é suficiente. A diferença entre quem sabe e quem enriquece está em como esse conhecimento é usado. Neste capítulo, você vai entender por que conhecimento sozinho não gera riqueza e como usá-lo da forma certa. Quarto passo: em direção à riqueza. Conhecimento especializado. Sua instrução é o que você faz dela. Você achará o conhecimento que o conduzirá onde quer chegar. Não será preciso começar de baixo se seguir esse plano simples. Há duas espécies de conhecimento, o geral e o especializado. O conhecimento geral, por maior que seja em quantidade ou variedade, pouco serve para a acumulação de dinheiro. As congregações das grandes universidades possuem, em conjunto, praticamente todas as formas de conhecimento conhecidas da civilização. A maioria dos professores tem pouco dinheiro. Especializam-se em ensinar conhecimentos, mas não se especializam na organização ou no uso do conhecimento. O conhecimento não atrai dinheiro, a não ser que seja organizado e inteligentemente dirigido através de planos de ação práticos, com o seu objetivo definido de acumular dinheiro. A falta de compreensão desse fato tem sido fonte de confusão para milhões de pessoas, que creem falsamente que conhecimento é poder. Nada disso. Conhecimento é apenas poder em potencial. Só se torna poder se for, e quando for, organizado em planos de ação definidos e dirigidos a um fim definido. Esse elo ausente em todos os sistemas de educação pode ser encontrado no fracasso de instituições educacionais em ensinar aos estudantes como organizar e usar o conhecimento depois de adquiri-lo. Muitos cometem o erro de presumir que, porque Henry Ford teve pouca instrução, não era um homem instruído. Os que cometem esse erro não compreendem o significado real da palavra educar. Ela é derivada do latim educo, que significa eduzir, derivar, desenvolver. O homem educado nem sempre é o que tem abundância de conhecimentos gerais ou especializados. O homem educado é aquele que desenvolveu as faculdades da mente de tal modo que poderá adquirir o que deseja, ou seu equivalente, sem violar os direitos alheios, suficientemente ignorante para fazer fortuna. Durante a Primeira Guerra Mundial, um jornal de Chicago publicou certos artigos nos quais, entre outras afirmações, Henry Ford era chamado de pacifista ignorante. Ford protestou contra as afirmações e processou o jornal por difamação. Em juízo, os advogados do jornal pleitearam uma justificação e chamaram Ford para depor, com o propósito de provar ao júri que ele era ignorante. Fizeram-lhe muitas perguntas, todas com o fim de provar que, conquanto possuísse considerável conhecimento especializado referente à fabricação de automóveis, não passava, de modo geral, de um ignorante. Importunaram-no com perguntas como as que se seguem. Quem foi Benedict Arnold? Quantos soldados mandaram os ingleses para os Estados Unidos para debelar a Revolução de 1776? Em resposta à última pergunta, disse Ford: não sei o número exato de soldados que os britânicos mandaram, mas sei que era consideravelmente maior do que o que voltou. Afinal, Ford cansou-se dessa espécie de perguntas e, em resposta a uma especialmente ofensiva, debruçou-se, apontou o dedo para o advogado que a fizera e disse: se eu quisesse realmente responder à pergunta tola que o senhor acabou de fazer, ou a qualquer outra que me foi feita, deixe-me lembrá-lo de que tenho, na minha mesa, uma fileira de botões elétricos,
Se aperto o botão certo, posso chamar à minha presença homens que podem responder a qualquer pergunta que eu queira fazer, referente ao negócio a que venho devotando os meus esforços. Tenha, pois, a bondade de me dizer por que iria eu atravancar a cabeça com conhecimentos gerais para poder responder a perguntas se tenho homens à minha volta capazes de fornecer qualquer conhecimento exigido? Certamente havia muita lógica nessa resposta. O advogado ficou desconcertado. Todos no tribunal compreenderam que era a resposta, não de um ignorante, mas de um homem instruído. Todo homem que sabe onde encontrar o conhecimento de que necessita e sabe organizar esse conhecimento em planos de ação é um homem instruído. Com a assistência do seu grupo de mente superior, Henry Ford tinha em seu poder todo o conhecimento especializado de que necessitava para capacitá-lo a tornar-se um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Não era essencial que tivesse os conhecimentos em sua própria mente. É fácil adquirir conhecimentos. Antes de ter certeza da sua capacidade de transmutar desejo em seu equivalente monetário, você precisará de conhecimentos especializados sobre o serviço ou mercadoria que pretende oferecer em troca da fortuna. Talvez necessite de muito mais conhecimento especializado do que possa, por capacidade ou inclinação, adquirir. Nesse caso, sua fraqueza pode ser remediada pelo auxílio do grupo de mente superior. O acúmulo de grandes fortunas exige poder, e esse é adquirido através de conhecimentos altamente organizados e inteligentemente dirigidos. Mas esses conhecimentos não precisam obrigatoriamente estar na posse do homem que acumula a fortuna. O parágrafo anterior deve dar esperança e coragem ao homem que tem a ambição de acumular fortuna e que não possui a necessária instrução para ter o conhecimento especializado de que possa precisar. Às vezes, homens atravessam a vida sofrendo de complexos de inferioridade, por não serem homens de instrução. O homem que sabe organizar e dirigir um grupo de homens de mente superior, possuidores do conhecimento necessário na acumulação de dinheiro, é tão instruído quanto qualquer um do grupo. Thomas A. Edison só teve 3 meses de instrução escolar em toda a vida. Não lhe faltou educação, nem morreu pobre. Henry Ford pouco mais teve que o 2º ano primário. No entanto, saiu-se muito bem do ponto de vista financeiro. Conhecimento especializado é uma das formas mais difundidas e baratas de serviço que se possa encontrar. Se duvidar, consulte a folha de pagamento de qualquer universidade. Onde encontrar conhecimentos? Antes de mais nada, resolva o tipo de conhecimento especializado que precisa e o fim para o qual é necessário. Em grande parte, será seu objetivo principal na vida, o fim pelo qual trabalha, que irá ajudar a determinar o conhecimento exigido. Resolvida essa questão, o passo seguinte exige que você tenha informações precisas sobre fontes de conhecimento fidedignas. Dessas, as mais importantes são a experiência e educação próprias. Experiência e educação acessíveis através da cooperação de outros, aliança da mente superior. Colleges e universidades. Bibliotecas públicas, em livros e revistas, onde pode ser encontrado todo o conhecimento organizado pela civilização. Cursos especiais de treinamento, em escolas noturnas e cursos domiciliares, em especial. Ao ser adquirido, o conhecimento precisa ser organizado e aplicado para um objetivo definido, através de planos práticos. O conhecimento
só tem valor pelo que se aproveita de sua aplicação a um fim útil. Se você pensa em instrução adicional, resolva primeiro qual o objetivo do conhecimento que procura. Depois, indague onde obter esse determinado tipo de conhecimento. Homens de sucesso, em todas as profissões, jamais param de adquirir conhecimento especializado relacionado com seu principal propósito, negócio ou profissão. Os que não têm sucesso geralmente cometem o erro de acreditar que o período de aquisição de conhecimentos termina ao terminar a escola. A verdade é que a instrução escolar pouco mais faz do que encaminhar a pessoa no sentido de aprender a adquirir conhecimento prático. A ordem do dia é a especialização. Essa verdade foi salientada por Robert P. Moore, ex-diretor de colocações na Universidade de Colômbia, numa notícia de jornal. Especialistas mais procurados. Particularmente procurados por companhias de colocações são os candidatos que se especializaram em algum campo. Diplomados em escola de comércio, concurso de contabilidade e estatística, engenheiros de todas as espécies, jornalistas, arquitetos, químicos e também dirigentes excepcionais e homens de atividade da classe adiantada. O homem ativo na universidade, cuja personalidade faz com que se dê bem com todos e que foi bem nos estudos, tem uma superioridade marcante sobre o estudante estritamente acadêmico. Alguns desses, por suas qualificações variadas, receberam inúmeras ofertas de cargos, alguns até em número de 6. Uma das maiores companhias industriais, a maior do ramo, ao escrever ao Sr. Moore com relação a bacharelandos promissores, disse: "Estamos interessados primeiramente em encontrar homens que possam fazer progresso excepcional em trabalhos de direção. Por essa razão, acentuamos as qualidades de caráter, inteligência e personalidade muito mais que as de conhecimentos específicos. Propondo um sistema de aprendizado de estudantes em escritórios, lojas e indústrias durante as férias de verão, o Sr. Moore declarou que, depois de 2 ou 3 anos de college, todo estudante deveria ser convidado a escolher um curso futuro definido e parar de passar agradavelmente, sem nenhum propósito, por um currículo acadêmico geral. Colleges e universidades devem encarar a consideração prática de que todas as profissões e ocupações agora exigem especialistas", disse ele, propondo que instituições educativas aceitem responsabilidade mais direta na orientação vocacional. Uma das fontes de conhecimento mais honestas e práticas, acessíveis aos que precisarem de instrução especializada, são os cursos noturnos que funcionam na maioria das grandes cidades. Os cursos por correspondência fornecem treinamento especializado em todos os lugares onde chega o correio, sobre qualquer matéria possível de ser ensinada por esse método. Uma das vantagens do estudo domiciliar é a flexibilidade dos programas de estudo que permite estudar nos momentos livres. Outra vantagem é que muitos cursos oferecem privilégios de consulta, de valor inestimável para quem precisa de conhecimento especializado. Seja onde for que você more, pode aproveitar esses benefícios. Estudo e autodisciplina. Tudo o que se adquire sem esforço e sem gastos geralmente nos parece de menor valor, às vezes até sem valor nenhum. Talvez por isso aproveitemos tão pouco nossa maravilhosa oportunidade em escolas públicas. A autodisciplina que se recebe de um programa definido de estudo especializado compensa, até certo ponto, a oportunidade perdida quando o conhecimento pode ser adquirido sem gastos. Escolas por correspondência são instituições comerciais altamente organizadas. Suas taxas de inscrição são tão baixas que são forçadas a insistir em pagamentos rápidos. Sendo obrigado a pedir a pagar,
Tenha o estudante boas notas ou más, o efeito é de seguir o curso até o fim, quando de outra maneira desistiria. As escolas por correspondência não insistiram suficientemente nessa questão, pois a verdade é que seus departamentos de cobrança constituem a melhor espécie de treinamento em decisão, rapidez e o hábito de terminar o que se começa. Aprendi isso por experiência, há mais de 45 anos. Matriculei-me num curso de propaganda por correspondência. Após 8 ou 10 lições, parei de estudar, mas a escola não parou de me mandar as contas. Além disso, insistia no pagamento, quer eu continuasse os estudos, quer não. Decidi que, se tivesse de pagar pelo curso a que me obriguei legalmente, deveria completar as lições para aproveitar meu dinheiro. Achei, na época, que o sistema de cobrança da escola era bem organizado demais, mas aprendi mais tarde, na vida, que essa era uma parte valiosa do curso. Sendo forçado a pagar, continuei e completei o curso. Descobri mais tarde que o eficiente sistema de cobrança da escola valera muito como dinheiro ganho, por causa do aprendizado de propaganda que, tão relutantemente, terminei. Nunca é tarde demais para aprender. Temos em nosso país o que se diz ser o maior sistema de escolas públicas do mundo. Uma das coisas estranhas a respeito dos seres humanos é que só dão valor ao que tem preço. As escolas gratuitas e as bibliotecas públicas não impressionam as pessoas por serem gratuitas. Essa é uma das principais razões pelas quais tanta gente acha necessário adquirir instrução adicional depois de deixar a escola. É também uma das razões pelas quais os empregadores têm mais consideração pelos empregados que fazem cursos domiciliares. Aprenderam, por experiência própria, que qualquer pessoa que tiver ambição bastante para desistir de parte do seu tempo livre para estudar em casa, tem em si as qualidades que fazem um líder. Existe uma fraqueza nas pessoas para a qual não há remédio, a falta de ambição. As pessoas, principalmente as assalariadas, que reservam o tempo livre para estudo domiciliar, raramente ficam por baixo durante muito tempo. Sua ação abre caminho para a ascensão social, remove obstáculos e conquista o interesse dos que têm o poder de encaminhá-las para oportunidades. Se esse conteúdo fez sentido para você, continue acompanhando a série, porque nos próximos capítulos esse princípio começa a se revelar de forma cada vez mais clara. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e ative as notificações. E deixe o seu like. Isso ajuda muito a levar esse conhecimento para mais pessoas. Nos vemos no próximo capítulo.